Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje nós vamos discutir um tema, na verdade, que confunde muita gente, que é a diferença entre Incoterms e Terms of Payment. O Incoterms, ele vem do International Commerce Terms, que depois eu vou aqui dentro do meu canal abordar cada um deles, as diferenças, as dicas, os cuidados, exatamente. Porque o Incoterms, ele vai ter a responsabilidade na logística internacional. E quando a gente fala da logística internacional, a gente não está falando só da logística do frete marítimo ou do aéreo. A gente também considera a logística internacional a parte desde a coleta na indústria ou no seu ponto realmente de entrega da mercadoria. Essa parte do Incoterms, ela deve ser muito importante e muito observada dentro do seu critério, porque muitas vezes, por exemplo, se você faz uma tabela FOB, você tem que considerar todos esses custos. Eu não vou nem entrar, gente, aqui no FOB Fábrica, que vai ser um outro vídeo que eu vou gravar dessa diferença, ok? Eu tô falando realmente da parte do FOB quando a gente entrega lá no porto. Esse custo, ele tem que ser muito bem analisado e você deve colocar qual é o porto ou o aeroporto, no caso no FCA, que você vai entregar essa mercadoria que você disponibiliza. E por que eu digo isso? Eu já tive casos do cliente colocar como FOB Brasil e o comprador, ele simplesmente dizer assim, olha, eu tenho uma carga saindo de Vitória e você me manda para lá, só que o cliente era de Santa Catarina. Então ele teve que arcar. Claro que a gente, eu conversei, expliquei a situação, que nós éramos, mas você botou FOB Brasil, você não me explicou qual era o porto. Então veja que às vezes quando o cliente ele vem com um problema, normalmente é porque ele não entendeu a premissa da Proforma Invoice da negociação. E depois isso passa para o comprador uma imagem de despreparo. Isso não é bacana. Então, assim, entender o Incoterms e entender qual o porto, qual o aeroporto internacional que possa fazer a rota daquele cliente mais próximo, isso é muito importante que você já tenha lá na Proforma Invoice. Aí é só você dar uma procurada aqui no meu canal que eu já falei alguma coisa sobre a Proforma Invoice. Agora, o Terms of Payment, ele é diferente. O Terms of Payment, nós estamos falando do pagamento da sua mercadoria. Então, ou seja, como que você quer receber isso ou como você aceita receber. Porque às vezes você pode dizer, olha, eu quero 50% antecipado e 50% quando a carga estiver pronta. E o cliente vai dizer para você e vai dizer, olha, eu te ofereço 30% antecipado e 70% quando tu me comprove que a carga embarcou. Você pode aceitar ou não, ok? Não tô dizendo aqui que é obrigatório, mas o Terms of Payment ajustado é como você vai receber, se você vai receber por carta de crédito, se você vai receber por CAD, se você vai receber via alguma instituição bancária, se você vai receber via algum pagamento de outra modalidade, como cartão de crédito, outros aplicativos, como é que você vai receber esse pagamento e de que forma você vai receber? Por exemplo, um dos contratos que eu gerenciei com um cliente era um maquinário muito específico e ele colocou então os termos de pagamento da seguinte maneira, o importador solicitou, olha, eu vou pagar 30% antecipado, eu vou pagar depois 50% quando embarcar e o restante dos 20% eu vou pagar quando o seu engenheiro vier até aqui, montar a máquina, testar e deixar ela em funcionamento. E aí eu vou pagar os 20%. Entende que dentro do comércio exterior nós estamos fazendo negociações que nem sempre é o que todo mundo fala que você sempre vai receber antecipado. Não é bem assim, porque dependendo do cliente que você quer negociar e tratar, ou até do tipo de produto que você tenha, existem às vezes condições muito peculiares. Por exemplo, como às vezes no caso de produtos como alimentos, bebidas, cosméticos, às vezes até o fashion. Por quê? Porque às vezes o cliente ele vai dizer, olha, eu quero fazer o teu pedido, mas eu vou precisar de uma porcentagem para eu poder fazer marketing. E dentro daquilo ali você pode dizer, ok, então você paga, sei lá, 95% da invoice ou 90% da invoice.
Isso são os termos de pagamento, que tem que ser muito bem amarrados lá na proforma. Nos Estados Unidos, por exemplo, é muito comum os compradores usarem financiadoras para fazer esse tipo de negociação. E as financiadoras, elas vão pagar depois da mercadoria estar sendo entregue, entende? Então, entender como funciona o país ou o cliente, a cultura comercial, ela é importante para você gerenciar os termos de pagamento. Então, relembrando, os Incoterms só se referem à responsabilidade do seguro internacional e do frete internacional, desde a fábrica até a entrega no comprador. O Terms of Payment se referencia na parte de como e quando você vai receber o dinheiro da sua mercadoria. Eu espero que eu tenha ajudado. O meu nome é Alessandra Marcelino. Se você gostou desse vídeo, enfim, é só dar um like. Se você quiser que eu aborde alguma coisa sobre comércio exterior, por favor, deixe o seu comentário. Até a próxima!